Oi, brava gente, tudo bem? Chegando, eu, Valéria Bernardo, este é o canal de State TV. Muito prazer em estar com vocês hoje de novo, agora 22 horas e 1 minuto. Desculpa aí o atraso, mas eu quero fazer uma live pra gente encerrar aqui o dia com as principais notícias que foram aí, tá? Essa tela leitosa. Ô, meu pai, me dá paciência nessas transmissões, que tá demais. Muito obrigada pela presença de todos, valeitoso mesmo, é o que temos para hoje na fila do pão. Eu quero chamar a atenção de vocês para a prisão daquela senhora que aconteceu, né? Na praça em Araraquara, a senhora sentada absolutamente sozinha lá na praça e três oficiais da Guarda Municipal, que é a guarda de Dilma, todo mundo lembra, né? A guarda de Dilma. Três oficiais para prender aquela mulher e realmente, gente, é tudo que ela disse quando saiu da prisão. Povo, acorda, isso não tem nada a ver com a pandemia. Isto é o quê? Isto é ditadura, isto é comunismo. Inclusive, no momento da prisão dela, ela chamou muito, né? Xingou muito o pessoal de comunista. E é comunista mesmo. Isto é comunismo. Eu vou lembrar, reiterar aqui a vocês. Sabe como Hitler dominou a Alemanha? Primeiro porque ele teve ao lado dele policiais, que não foi o caso dessa senhora, né? Guarda municipal, mas ele teve oficiais armados que cumpriam leis ilegais e também contou com um povo que aceitava leis injustas. Para você que não sabe, pela teoria geral do Estado, as Forças Armadas, a PM, a Polícia Civil e os bombeiros, esse pessoal que é o nosso braço armado, eles andam no trilho da lei. E nós, que somos cidadãos, pagamos impostos e elegemos esse bando de picareta para agora se colocar contra nós temos o direito primário de nos rebelarmos contra leis injustas. Então é bom que vocês guardem isso bem na cabecinha de vocês, porque com tudo o que está acontecendo, a gente vai ter que lutar. E olha, brava gente, a gente vai ter que lutar muito. Tem duas boas notícias aí que eu quero compartilhar com vocês, que foi, finalmente, a AGU e PGR se pronunciam a respeito dessa canalhada que está aqui no Brasil, fazendo o que bem entende. O André Mendonça, né, da AGU, pediu informações à Anvisa porque que está se tornando o que acontece hoje no Brasil. O André Mendonça perguntou para a Anvisa, vem cá, só para a gente ter aqui uma noção e para a gente tomar medidas judiciais, qual seria realmente o protocolo a se cumprir neste momento? Para a elucidação de todos que ainda não entenderam, gente, isolamento e quarentena é para quem está doente, tá? Ah, Valéria, mas não tem teste para testar todo mundo. Azar. Quem não está doente não pode pagar o preço de uma ditadura e ter os seus direitos de ir e vir feridos, os direitos supremos, os direitos básicos da Constituição Federal, por causa de ditadorzinhos locais que querem se aproveitar aí da situação para jogar a economia dos estados na lata do lixo. Então é muito importante que vocês entendam, o isolamento e a quarentena é para quem está doente, não é para o cidadão comum. Portanto, se você não faz parte do grupo de risco, você pode sim ir trabalhar. Se você ainda não teve um sintoma de gripe nos últimos tempos, use luva, use máscara, desinfecte aí o seu negócio, o seu comércio, mas você vai ter que se levantar contra essas medidas draconianas. Para deixar avisado aqui a todos vocês, amanhã eu vou passar o dia lá no meio da rua, na Lesp, e vocês fiquem aí ligados no canal, porque eu vou transmitir tudo ao vivo, tá bom? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, revejam as suas inscrições aí, porque a gente aqui, a cada dia, o YouTube tira um pouquinho de inscrito. É impressionante, impressionante. Muito obrigada, mais de 400 pessoas online. Senta o dedo no like e compartilha a valer. O Aras também não deixou por menos. O Aras apelou, né, para o tamanho do Brasil. Olha, um país de proporções continentais, sim, né? Mas o Cato está dizendo, Valéria, acho melhor você ir em outros canais
dizer a verdade. O comunismo tomou conta. Eu vi ontem aqui na minha cidade. Olha, ô Silvia, você está dizendo o quê? Que a gente não fala a verdade aqui? Outros canais também falam, a gente está lutando contra o comunismo. Agora, para nós, Silvinha, não é nenhuma surpresa que isso esteja acontecendo. Eu, principalmente, que me acompanha aqui, sabe muito bem que desde a época da intervenção eu venho dizendo, gente, se Bolsonaro for eleito, ele não vai resolver todos os problemas e não vai fazer milagre. E se a gente conseguir uma intervenção, também não vai ser um mar de rosas. Eu sempre avisei isso aqui, então para mim não é surpresa. Sabe o que é surpresa para mim? Ver o Brasil acordando. Isto sim é uma grande surpresa e é uma surpresa boa. Quando eu estava falando aqui do Aras, o Aras apelou também para a medida, né? O Brasil é um país de proporções continentais, então, por exemplo, no Nordeste não pode ter a mesma medida para combate a essa pandemia do que o Sul do país, né? No Nordeste, por exemplo, não faz frio nunca, não é verdade? Então, a incidência de contaminação de vírus pandêmicos, epidêmicos, é muito menor do que nos locais mais frios do país. Acontece que foi exatamente este argumento que os tiranetes estão usando para agirem deliberadamente desconectados do governo federal. Ocorre que eles estão cometendo crimes. Uma lei local, uma lei estadual, uma lei municipal não pode ferir os seus direitos fundamentais baseados na Constituição Federal do nosso país, tá? Nós tivemos prisão de manifestante hoje, lá no Rio de Janeiro, gente. Prisão de manifestante. E lá no Rio de Janeiro foi pela PM, foi a PM que prendeu. Então eu quero fazer um apelo aqui aos policiais militares que não conhecem a Constituição, que vão estudar. Vocês que não foram muito privilegiados no estudo, não puderam estudar muito e foram doutrinados também, porque a gente sabe que isso aconteceu aí, né? De muito. Vão estudar, vocês estão cometendo crimes. E crime contra a humanidade, crime contra o brasileiro, crime contra a Constituição Federal. Vocês não podem prender cidadão de bem. Ah, mas é porque o decreto não está acima da Constituição Federal. Decreto local não pode ferir a Constituição Federal. Esses governadores estão emitindo esses decretos acima da Constituição Federal, ferindo a nossa Constituição, porque eles são tiranos. Eles são ditadores e pelo que nos consta até agora, por enquanto, nós vivemos num país livre e democrático. Portanto, vocês estão acatando ordem de tiranos e ditadores. Eu quero lembrar aqui a polícia militar, a polícia civil, esse pessoal aí da Guarda Municipal, que o Tribunal de Nuremberg não aceitou esse tipo de desculpa, não. Quando os genocidas de Hitler sentaram no banco dos réus, o que foi determinado? Eles disseram, nós estávamos cumprindo ordens, e os juízes disseram, azar de vocês, vocês não sabem que ordem ilegal não se cumpre? Hein? É isso que vocês vão ter que acertar, porque nós não vamos desistir. Nós continuaremos dia e noite, orientando a população e chamando a população para as ruas. Porque isso que está acontecendo nada tem a ver com coronavírus, nada tem a ver com pandemia. Essas medidas draconianas têm a ver com controle, têm a ver com ditadura, têm a ver com genocídio, têm a ver com migrar um país teoricamente capitalista para o fechamento do regime comunista. É isso que tem a ver. E eles só estão se travestindo de crise da pandemia. E é muito importante que todos entendam isso. O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ele conseguiu 2 grandes vitórias também, né, no decorrer aí desse imbróglio. Ele liberou as loterias para funcionar e ele também proibiu a geolocalização que o senhorzinho Dória, o tiranetezinho, estava fazendo como operadoras de celular para mostrar por onde nós andamos, se nós estamos nos reunindo, se nós estamos tudo cafofado lá no meio da rua, juntos para arrancá-los do poder. Sim, Jair Messias Bolsonaro falou e disse não, foi lá e disse não. Aí, obviamente, que a Globo e outros
né, veículos de informação bancados por esses globalistas à custa de muito dinheiro estrangeiro e muito dinheiro dos nossos impostos, já lançaram matéria. Bolsonaro proíbe geolocalização. Foi a ferramenta que ajudou a Coreia do Sul a ter o menor número de mortes do mundo. Ocorre que a Globo não orienta, não informa, nem os outros veículos de mídia, que a Coreia do Sul teve o menor número de mortes dessa crise porque não determinou isolamento e quarentena. Não. Todo mundo foi para a rua trabalhar de máscara, de luva, todo mundo direitinho, não teve falência lá no sistema de saúde, como não há falência aqui no nosso sistema de saúde também. E na quarta-feira eu vou fazer outra rodada por outros hospitais aqui de São Paulo para mostrar para vocês que a gente não está mentindo, a gente não é maluco. O que eu vejo de post lá no nosso Facebook, no nosso Twitter, com esses esquerdalhas ou somente os cidadãos apavorados, morrendo de medo, nos taxando de assassinos, porque a gente quer ir para a rua. Então, prestem atenção, gente. Prestem atenção. Eles estão falando que a gente sempre desacreditou do vírus. Nós nunca desacreditamos do vírus. Nós sabemos que o vírus existe, sabemos que é real e sabemos que ao grupo de risco ele oferece até o risco de vida, né? O risco de morte, o risco à vida. O que nós não acreditamos é que todas essas medidas draconianas vão parar vírus. Outra coisa que eu quero atualizar vocês que é muito importante, hoje o Ministério da Saúde de Nova York informou, a Secretaria, de Saúde de Nova York informou que eles saíram do pico, ou seja, é o menor número de mortes por dia desde o caso número 1. Aí eu pergunto para você, se o tempo de vida desse mocinho, desse chinês aí do diabo, é de 14, 15 dias... O que nós estamos fazendo quarentenado? Se Nova York, que entrou muito antes da gente, já está saindo do pico, o que a gente está fazendo enfurnado? Por que o Witzel estendeu a quarentena para até dia 30? Por que Dória está querendo estender ad eternum? Pergunte-se, isso realmente não tem absolutamente nada a ver com controle da pandemia, tem a ver com o controle da população. Hoje foi o primeiro número abaixo do início da nossa pandemia aqui. O nosso caso número 1 foi em janeiro. Gente, nós jantamos com farinha esse troço. Nós jantamos com farinha. Se o caso número 1 foi em janeiro, em fevereiro deveria ter acontecido o pico, porque vem janeiro, os primeiros 15 dias de infecção, na segunda quinzena era para ter explodido o caso de contaminação. Espera só um pouquinho, vou ler um superchat aqui, da Gabinete da Razão. Val, dá uma olhada na matéria de agora no Antagonista, dizendo que o governo foi o primeiro a decretar a prisão de quem descumprir a quarentena. Eu já vi isso e eu anotei aqui na minha pauta para falar com vocês. Vocês entenderam, gente? Se o nosso caso número 1 foi em janeiro, nosso pico de contaminação deveria ter acontecido na segunda quinzena de março. Nós estamos no dia 12, 13 de abril. 13 de abril. Nada consta aqui. 1.000 e poucos contaminados, 1.000 e poucas mortes. Vejam o tamanho do Brasil. Isso dá menos de 0,000000001%. E os números de contaminados já começaram a cair. Se nós tivemos uma contaminação em massa, ela aconteceu no carnaval. Depois do carnaval já passou um mês. Então não tem mais que ninguém, não faz sentido. Não faz sentido. E aí o Antagonista falou ainda agora, obrigada Gabinete da Razão, muito obrigada pelo seu superchat. O Antagonista falou ainda agora que o primeiro a falar em prisão para quem descumprisse a regra foi o governo federal e o Sérgio Moro. Reitero aqui para vocês.
Prisão para quem descumprir a regra de isolamento quem é que tem que se isolar? Quem está doente, quem está contaminado, quem está com sintoma. O isolamento e a quarentena é para quem está doente, não é para quem está são. Então, óbvio, se tem alguém que sabe que está contaminado e está pela rua aí, né, contaminando todo mundo, sim, tem que ser preso. Porque descumpriu a ordem de isolamento da doença dele e não da provável doença do mundo todo, do Brasil inteiro. Inclusive, eu já expliquei sobre isso numa live anterior, mais longa. Dêem uma olhadinha aí nas nossas playlists, vocês vão encontrar. Eu tenho falado muito embasada nos maiores cientistas do mundo que estão trazendo aí diuturnamente notícias a respeito desta ação exagerada do mundo todo, tá bom? Brava gente, vou ficando por aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Senta o dedo no like, compartilha, valer. Quem puder estar conosco lá na Lesp, lá no Ibirapuera, amanhã, a partir das 14 horas, a gente está chegando lá. É um convite que eu faço. Você faz parte do grupo de risco? Casa. Você tá dodói? Casa. Você tá fora do grupo de risco? Tá bem? Vamos para a rua, tá? Eu quero ver esses tiranetezinhos terem prisão para prender a massa da população, porque não tem onde colocar nem criminoso. Vai ter onde colocar gente de bem? Não tem. Então eles não têm poder sobre nós. O poder é nosso. Quem manda somos nós. Quem elegeu esse canalha desse Dória fomos nós, conservadores que votaram em Bolsonaro. Então eu quero conclamar a todos. Vocês não estão trabalhando, então não tem desculpa para ir. Passa lá, deixa o seu grito de indignação por mim, por você, pelos seus filhos, pelos cidadãos mais pobres e mais prejudicados desta nação, que já estão passando fome, já estão com fome. Esse pessoal quer dizimar a classe média, esse pessoal quer dizimar o pequeno e médio empresário, para que essas pessoas não tenham independência financeira do Estado. Fiquem sabendo vocês que um dos subsecretários da ONU disse hoje que o momento de implantar uma renda básica mundial é agora. Sabe o que isso quer dizer? Que a ONU quer decretar lá, olha, a renda básica mínima mundial é de tanto, que todos os países terão que dar uma renda básica para cada cidadão seu. Isto é comunismo e a coisa é global. Vamos tentar atrasar essa agenda por aqui. Nós dependemos de vocês, corajosos de São Paulo. Vamos lá, brava gente? Vou ficando por aqui e amanhã a gente se fala. Beijo, senta o dedo no like, compartilha, valer, contribua com o canal, contribua através da conta corrente. Tem uma conta corrente aqui, você pode fazer o seu apoio financeiro de qualquer valor. Tem os nossos parceiros, né? Os cursos Borborema, do Instituto Borborema, estão com 30% de desconto em toda a grade, tá? De cursos. Então aproveitem agora, enquanto a gente não consegue quebrar essa maluquice dessa quarentena. Abra os seus horizontes intelectuais, tá bom? Não esqueça de acionar o sininho, se inscreve, deixa o like, compartilha e convida todo mundo. Beijo no coração, a gente se fala amanhã.